Escândalo da manipulação de resultados. Veja aí. A Operação Penalidade Máxima segue a todo vapor. A investigação tenta combater a manipulação de resultados e o esquema de apostas no futebol brasileiro. Muito grave, são atos criminosos, tanto que é previsto também na Lei Pelé como crime, o artigo 41, ela prevê isso como crime e também prevê até uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. O caso ganhou um novo capítulo. A Procuradoria-Geral do STJD pediu a suspensão preventiva de 8 jogadores. Eduardo Bauerman dos Santos, Gabriel Tota do Ipiranga, Jonathan Doin, que se apresenta como Paulo Miranda, e Igor Cariús do Sport. Completam a lista Matheus Felipe Coutinho Gomes, que atuava pelo Sergipe, Fernando Neto, do São Bernardo, Kevin Lomônaco, do Bragantino e Moraes. Esses 2 últimos confessaram ao MP de Goiás, fizeram um acordo e se tornaram testemunhas. Mas isso não os livrou de ter a suspensão preventiva pedida pela Procuradoria-Geral do STJD. O pedido vai ser julgado hoje pelo presidente do tribunal, Otávio Noronha. Os atletas podem ser suspensos por 30 dias. A operação ainda vai ter mais desdobramentos. Em caso de condenação dos jogadores, as penas vão de multa à suspensão por até 2 anos. E se houver reincidência, o atleta pode sofrer com exclusão definitiva do futebol. Cada ato praticado ele vai responder, então nós temos uma multa limitada no máximo de R$100 mil, mas se ele praticou 3 atos, ele pode receber a multa de R$100 mil por ato, ele pode ser suspenso até 720 dias e ele também pode, na reincidência, ser eliminado. No caso do aliciamento, o artigo 242 já prevê a eliminação deste aliciador. Casos envolvendo outros jogadores seguem sendo investigados pelo STJD e pelo Ministério Público de Goiás. Bom, o América aceitou o pedido de demissão, né? Rescisão de contrato do lateral Nino Paraíba, citado na investigação do esquema de manipulação de futebol. E aí tem gente dizendo, mas isso é manipulação? Um cartão amarelo muda jogo, um cartão vermelho muda jogo, né? A gente não sabe se parou só aí na questão dos cartões, mas é manipulação sim. Porque se de repente, num jogo aí, você tem 1, 2, 3 jogadores, 4 jogadores de linha de defesa amarelados, isso favorece substancialmente o adversário. E a gente fica daqui sem saber se todos os cartões dos jogadores citados até agora, vamos nos ater a falar aqui dos citados, se todos os cartões foram normalmente recebidos ou se ali muitos dos cartões foram manipulados. Isso é muito, muito, muito grave e a gente está vendo aí agora os jogadores, por exemplo, o Eduardo Bauerman, que é ainda um jovem jogador, o Nino Paraíba nem tão jovem assim, mas com uma carreira construída ao longo desses anos todos, eu acho que dificilmente, quando eles forem de fato condenados, se forem condenados e quando forem, dificilmente eles voltam a jogar futebol profissional em grandes clubes. Ou seja, eles, pela ganância, pela desonestidade, eles os citados, tá? Os condenados quando forem, tá, gente? Tomando cuidado, porque tem jogador que foi citado, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, caso sejam condenados, né, por causa do olho grande, por causa da ganância, por causa da desonestidade, eles cometeram, ou obviamente depois da condenação, cometeram um crime. Isso é escandaloso. Thiago Fernandes, Nino Paraíba chegou, fez a proposta, é óbvio que o América aceitou, menos um jogador no grupo e mais um jogador citado no esquema. É muito triste isso, né, HG? Pra gente que trabalha com futebol especialmente, eu acho que é lamentável e uma chateação enorme, porque tira uma coisa que a gente espera do futebol e que pra mim é o mais gostoso do futebol, que é a imprevisibilidade. O futebol é imprevisível, né? A gente vê times menores vencendo maiores, equipes piores vencendo equipes melhores. Eu cito aqui a Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a Croácia. E tudo isso atrapalha.
e tira nesse momento que a gente gosta tanto do futebol, que é a questão de ver os Davis batendo os Golias, ou os Golias batendo os Davis, em qualquer circunstância. Porque existe isso no futebol, os times menores ou mais frágeis podem vencer os mais fortes. E aí a gente acaba vendo jogadores se vendendo por causa de cartões amarelos, por causa de possibilidades de pênaltis, que é o caso do Vitor Ramos. E eu fico muito chateado. Então, que todos eles sejam punidos de forma, para mim, exemplar. E se não forem na esfera criminal, porque eu não acredito que eles tenham uma punição exemplar, como eu gostaria, na esfera criminal, que seja na esfera desportiva, que o STJD faça a sua parte, denuncie todos esses que são réus na esfera criminal, nos tribunais de justiça, e que esses atletas paguem com as suas carreiras, que talvez sejam banidos do esporte, porque o que eles fizeram é muito grave. Ô Pio, semana passada nós recebemos aqui a doutora Cláudia Mendonça 90, que é advogada de um dos citados, e eu disse a ela o seguinte: doutora, mesmo respeitando a presença da senhora, que eu sou obrigado a dizer que, para mim, se comprovar, mesmo tendo recebido e devolvido, se comprovar a participação, para mim é fim de linha. Se a justiça entende como crime leve, na esfera do futebol, tchau, não volta mais. Porque senão nós vamos perder completamente o controle da situação do que de fato é o esporte, né? E o que você pensa de tudo isso que está acontecendo, ô Pio, e em especial dessa questão do Nino Paraíba, que procurou a direção e sugeriu a rescisão de contrato? Um abraço para você. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando os donos da bola, Valu, Thiago e Eltim. Assim, eu fico chateado, como o Thiago, pelo futebol como esporte, pela comunidade do futebol. Os atletas que são honestos, os atletas que entram em campo para fazer o devido papel, para trabalhar, eles estão trabalhando. Enquanto algumas pessoas se divertem, outras trabalham. Nós somos uns desses quando a gente está transmitindo um jogo. Agora, dó desses camaradas que fizeram o que fizeram, eu não tenho nenhuma. Porque 50 mil pessoas vão ao estádio assistir um jogo. O cara vai lá, vai com o coração aberto, teve um dia difícil pra caramba e vai usar o futebol pra se aliviar, pra ficar tranquilo, pra trazer fazer do espetáculo um alívio. E o jogador vai e me faz uma dessa. Rafael Cabral, na entrevista depois do jogo contra o Fluminense, se não me engano, falou que era uma palhaçada. E eu concordo, é uma palhaçada, El. É uma palhaçada. Um crime. É um crime. Quem estiver envolvido, e se de fato for confirmado esse envolvimento, essa prática ilícita, criminosa, tem que ser punido. E eu conversei com uns advogados especialistas nisso, eles falaram que eles não só podem ser banidos do futebol, mas também pelo COB ou pelo Comitê Internacional, banidos do esporte de qualquer modalidade. Então, o cara jogou futebol, mas ele corre muito, quer ser atleta do atletismo, o cara talvez não pode nem fazer isso. Porque é um risco, né? É um risco. Quando a gente lê o diálogo que existiu entre o aliciador e o Bauerman, a gente fica assustado com os termos, com as colocações. Quando o Bauerman fala que chegou a tentar, em outros momentos, receber o cartão, que é um momento que ele pega e não consegue ter o cartão, a expulsão naquele momento, e depois do fim do jogo ele foi expulso, só que não valia para a aposta. Mas ele contando que ao decorrer do jogo ele tentou. Cara, isso é muito negativo para o esporte. Que ele arrebenta com a classe toda. Não, arrebenta com a classe, e quando a gente pensa também no tanto que ele está sendo maldoso, criminoso com os torcedores, porque uma expulsão pode definir um jogo. Eu vou puxar um jogo agora recente, não tem nada a ver com essas questões, mas como que reflete diretamente na condução daquela equipe. A equipe do Bragantino tem uma boa equipe, mostrou isso contra a equipe do Palmeiras. No jogo contra o Cruzeiro, logo no início do jogo, tem a expulsão de um jogador. O Aderlan jogou aqui no América. Não estou falando nada que ele tem envolvimento, gente, mas é só para mostrar como que aquilo tem um reflexo para a partida. E o Bauerman, que jogou aqui no América, que está no Santos, uma grande equipe do futebol brasileiro, tendo uma grande oportunidade, em determinado momento da partida, ele caçou uma expulsão. Quanto que isso prejudica uma equipe, uma torcida e mais, os atletas que ali estão. E a casa de apostas. A casa de apostas porque eu acho que o Elton foi feliz quando ele cita
a questão do torcedor, cara, que é a razão de ser, né? Sim. Dos clubes de futebol. O torcedor se entrega, por vezes, seu amor mesmo ao clube. Cara, esse torcedor foi enganado. Esse torcedor foi enganado, porque ser enganado por dirigentes, a gente já está acostumado a ver, não nesses moldes aí, Sim, né? Mas de diferentes. outras formas, né? Ser enganado por Recentemente a gente dirigentes, viu né? Nós estamos aqui me diante de recordo. um, que foi o Pio também, que Pois não tem é. problema dizer, que foram enganados. Enganados. Né? Por dirigentes que são, Exatamente. de fato, figuras que roubaram do clube. Eu me lembro, Então, 2000. assim, só muda o modus operandi. Agora, desse jeito aí, cara, imagina você que tá lá na arquibancada, torcendo pro seu time, torcendo pelo cara. Falando, pô, esse cara é um puta zagueiro. Pô, esse cara joga demais, esse cara é isso, esse cara é aquilo e tal. E o cara, bicho, procurando uma maneira de burlar o jogo, as regras do jogo, para se beneficiar. É a traição. Isso é uma traição, cara. Traição. Porque nós estamos falando de amor. Confiança. Sabe? Nós estamos falando de relação de confiança. Isso. Nós estamos falando de relação, cara, que ela precisa necessariamente ser ética. Porque isso é base que sustenta o esporte. Eu vou ouvir o Valu daqui a pouco sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, Valu. Abre seu coração para nós, tá? Mas eu preciso.